Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ação sobre medidas para garantir o cumprimento de ordem judicial, entre elas a apreensão de passaporte e da carteira de habilitação. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação de combate a crimes tributários e impede prejuízo de quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Justiça Federal revoga a última ordem de prisão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E ainda, Tribunal de Justiça de Mato Grosso é destaque entre as instituições públicas do Estado e recebe selo diamante. O Supremo retomou hoje o julgamento da validade da adoção de medidas alternativas do Código de Processo Civil para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Entre elas está a apreensão da carteira de motorista e do passaporte. Confira na reportagem de Renato Rosa. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux. O relator leu e analisou cada ponto da ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona trecho do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as chamadas medidas coercitivas, aquelas que têm como objetivo fortalecer o cumprimento de uma ordem judicial. O partido alega que essas decisões judiciais, por mais legítimas, não podem sacrificar direitos fundamentais nem atropelar o devido processo constitucional. Fux votou contra a ação. Explicou que eliminar tais poderes aos juízes significaria engessar o judiciário. E as normas já garantem requisitos que devem ser respeitados pelos magistrados. Também justificou casos questionados pelo autor da ação. Para ele, o devido processo legal e a ampla defesa não impedem a adoção das medidas coercitivas. Suspensão do direito de dirigir, isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar-lhe a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa idônea pode entrar com uma ação pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. E ainda a proibição de participar de concurso. Então, nós já tivemos casos julgados assim, mandado de segurança, que a ficha de antecedentes criminais do réu, ela era completamente incompatível com o concurso público para a polícia. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator pela constitucionalidade dos dispositivos. Estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. O ministro Edson Fachin divergiu do relator por entender que é inconstitucional a aplicação das medidas coercitivas no caso de obrigações pecuniárias, quando o magistrado determina, por exemplo, uma restrição de direito para que o devedor pague uma dívida em dinheiro. Mas fez uma ressalva. É a favor da aplicação das medidas nos casos de não pagamento de pensão alimentícia. Os demais ministros acompanharam integralmente o voto do relator, ministro Luiz Fux, contra a ação. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu parte da lei de Minas Gerais que permite a isenção da tarifa de energia elétrica a consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. Vamos ver os detalhes ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a decisão do ministro atende a um pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Uma lei de Minas Gerais do ano passado permitia que o governador concedesse essa isenção de tarifa aos prejudicados por enchentes. O argumento era de que o Estado violaria a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e sobre a política de concessão de serviços públicos. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a jurisprudência do Supremo entende que não cabe a leis estaduais interferir em contratos de concessão de serviços federais que afetem a organização do setor elétrico. O ministro também afirmou que fornecer energia elétrica de graça sem qualquer contrapartida poderia levar a um desequilíbrio econômico-financeiro. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidatura de Eliane Aquino Custódio, ex-vice-governadora de Sergipe e eleita suplente deputada federal pelo Estado no ano passado. Ela foi acusada de não se desincompatibilizar dos cargos que tinha em 4 instituições públicas estaduais no prazo previsto em lei. A maioria do plenário manteve o registro por considerar que os cargos ocupados por Eliane não desequilibraram a disputa eleitoral. Acompanhe o que disse o ministro do TSE, Carlos Orbach. No caso específico dos autos, é fato incontroverso que a agravada exercia a presidência dos Conselhos Deliberativos da Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA, do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, o DER Sergipe, do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Com efeito, o exercício do cargo de presidente do Conselho Deliberativo da autarquia não é a mesma hipótese do de presidente de autarquia, razão pela qual não cabe, na minha compreensão, a incidência do artigo 1º, inciso 2º, a linha A, número 9, da Lei das Inelegibilidades. E a seguir, com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza operação de combate a crimes tributários e impede prejuízo de quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Voltamos já. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região substituiu a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por medidas cautelares. As informações ao vivo com a repórter Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Entre as medidas estão o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte e também o comparecimento à justiça uma vez por mês. Esse processo é referente à Operação Calicut, deflagrada em 2006, em que o ex-governador responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em obras como, por exemplo, a reforma do estádio Maracanã para a Copa de 2014. A maioria da turma do TRF da 2ª Região entendeu que não há mais motivos para manter o réu em prisão preventiva. William. Obrigado, Marta. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 2ª fase da Operação Blider, com o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão nas cidades paraibanas de João Pessoa e Patos, além de Juazeiro, no norte do Ceará. Madeleine Machado. A investigação teve início a partir das informações obtidas na Operação Recidiva, realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Controladoria Geral da União, onde foram realizadas fiscalizações e levantamentos de dados envolvendo execuções de obras de açudes e barragens em municípios da Paraíba, sendo detectadas, dentre outras irregularidades, indícios de fraudes licitatórias, direcionamentos de contratos, contratações de empresas sem capacidade operacional, execução de obras de má qualidade e existência de sobrepreço e superfaturamento. Nessa fase, a operação, além de ressarcir aos cofres públicos os valores pagos indevidamente, deve apurar a utilização de laranjas na constituição de empresas que eram usadas para executar as obras públicas. E em Minas Gerais, com autorização da Justiça Federal em Belo Horizonte, a Polícia Federal realizou hoje a Operação Inflamável para combater crimes tributários. A ação, que contou com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, impediu um prejuízo de quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Ao todo, foram autorizados 10 mandados de busca e apreensão em 2 cidades de Minas Gerais e na capital, Belo Horizonte. Também foi determinado o sequestro e o bloqueio de bens e valores de 371 milhões de reais.
Na operação, a polícia investiga um esquema aplicado em geral a postos de combustíveis. Um suposto serviço de consultoria tributária era contratado pelos empresários para retificar declarações de pedidos de restituição indevida do PIS e COFINS. Essas consultorias causaram um prejuízo de R$ 371 milhões aos cofres públicos, beneficiando 299 empresas. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato, crimes contra a ordem tributária, associação criminosa, lavagem e ocultação de valores. As penas somadas podem chegar a 8 anos de prisão. Entender bem os próprios direitos, às vezes, pode ser um desafio para quem precisa recorrer à justiça. Mas um projeto desenvolvido por uma juíza de Anápolis, em Goiás, durante a pandemia da Covid-19, tem mudado essa situação. A ferramenta usa uma linguagem simples e até ilustração para explicar as decisões judiciais. A iniciativa deu tão certo que continua sendo utilizada mesmo com o retorno dos trabalhos no fórum. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evelyn Araújo. Um relacionamento que começou, terminou e, ao final, o casal entrou em acordo para desfazer a união estável. Uma mãe que conseguiu, na justiça, a guarda do filho, pensão alimentícia e divisão com o pai do menino dos gastos extras com a criança. Tudo explicadinho em um documento de fácil compreensão. Esse é o modelo de sentença que as partes de processos que tramitam na segunda vara de família de Anápolis, município do interior de Goiás, recebem da juíza logo depois da conclusão do julgamento. O projeto Simplificar 5.0 produz resumos ilustrados e simplificados da decisão judicial. O formato mais explicativo é feito por um sistema que produz, por meio de inteligência artificial, um gráfico bem simples de entender. A iniciativa é da juíza Aline Vieira Tomás e de uma equipe formada por especialistas em direito, tecnologia, análise de dados e estatística. Os números mostram que quando as partes entendem bem as sentenças, aceitam mais as decisões. Em 12 meses, a segunda vara de família de Anápolis registrou diminuição de 45% nos recursos apresentados desde que as partes passaram a receber as sentenças simplificadas. Houve também redução do tempo médio de duração dos processos, que passaram de 233 para 171 dias. O advogado Sidney Pedro Dias, que atua no município, notou a diferença no comportamento dos clientes desde que eles passaram a receber as decisões no novo modelo. Antes do projeto Simplificar, eu mandava sentença ao cliente pelo WhatsApp e ele perguntava: doutor, é positivo ou negativo? Ganhei ou perdi? Com o referido projeto, isso mudou. Atualmente, ao enviar a sentença, o cliente diz: doutor, já entendi tudo, recebi um WhatsApp do fórum com a sentença de forma simples e ilustrada, que deu para entender perfeitamente. Ou seja, o projeto Simplificar ajuda até os advogados e advogadas. O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está concorrendo ao prêmio Mercado, Aceleração, Tecnologia e Empreendedorismo. A premiação é promovida pela Associação Gaúcha de Startups e pelo Sebrae do Rio Grande do Sul. A repórter Paula Marcon tem os detalhes. O objetivo é destacar atores de inovação do Estado que se sobressaíram no último ano. Ao todo, são 7 categorias e a iniciativa do TJRS concorre como o melhor lab público. Para a escolha, os organizadores levaram em conta a premiação e investimentos recebidos, feitos notáveis e demais titulações. A votação pode ser feita até dia 15 de fevereiro. Escolha o Lab 9 na categoria Laboratório Público. Os demais itens são de preenchimento facultativo. Os vencedores serão conhecidos no dia 17 de fevereiro. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é destaque entre as instituições públicas do Estado e recebe selo diamante pela transparência nas ações desenvolvidas. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça promoveu um seminário sobre as relevâncias das questões de direito federal e infraconstitucional. Repórter Jéssica Castro acompanhou o evento.
sob a coordenação geral da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o seminário teve como objetivo aprofundar o estudo teórico e prático acerca da relevância da questão federal. No seminário, ministros e representantes da Advocacia Geral da União, da Agência Nacional de Telecomunicações e também da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados debateram a questão da relevância, que foi instituída pela Emenda Constitucional 125 de 2022 como critério de admissão do recurso especial. As palestras abordaram a questão da relevância sob diversos aspectos no âmbito do STJ, como a contribuição da Corte sobre o prisma constitucional, possíveis fluxos procedimentais internos e processuais, o que se esperar da relevância da questão de direito infraconstitucional federal no STJ e ainda o procedimento de formação concentrada de precedentes qualificados. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, destacou a importância dos debates qualificados. Requer de todos, e especialmente desta Corte, máxima atenção e denodo, aptos a emprestar ao Instituto as funcionalidades e esperanças projetadas pela sociedade para o alcance das sonhadas celeridade e uniformidade na aplicação da lei federal. Marcelo Marchiori, que é assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, avalia a importância do evento. A gente está num momento histórico porque agora que a gente está começando aqui internamente no STJ a ver o impacto que o projeto encaminhado pelo STJ ao Senado Federal para regulamentar a relevância da questão federal vai surtir no nosso dia a dia, no dia a dia dos ministros, no dia a dia dos julgamentos e como isso também vai impactar na sociedade, como vai impactar nos tribunais de origem. A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo Diamante pela transparência nas ações desenvolvidas. O TJ foi destaque entre as instituições públicas do Estado. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública 2022. O TJMT atingiu 95,69% da pontuação máxima entre os entes públicos classificados, seguido do Tribunal de Contas do Estado, que também foi diamante. O resultado foi anunciado durante sessão especial no plenário do TCE. Nós só evoluímos e nesses anos todos conseguimos gerar eficiência suficiente para poder transmitir todas as informações à sociedade mato-grossense. E esse canal, por meio desse radar, por meio dessa conjunção de entidades que vem mostrando o que cada tribunal, o que cada Câmara, o que cada prefeitura, o que cada ente público está fazendo e como está gerindo o dinheiro que é do povo, isso é muito valioso. E por isso nós estamos muito agradecidos e dedicamos esse selo Diamante à nossa presidente antecessora, a desembargadora Maria Helena Povas, que foi a grande capitã desse movimento que hoje nós coroamos recebendo o selo. Contratos, despesas, informações institucionais e receita estão entre os critérios avaliados pelo levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Os portais foram classificados segundo diretrizes e critérios de transparência pública nas categorias Diamante, Ouro e Prata. A avaliação alcançou cerca de 8 mil portais públicos de todo o país. Em Mato Grosso, 21 instituições estatais receberam o certificado de reconhecimento. As bibliotecas do Sistema Prisional de Alagoas receberam mais de 430 obras literárias. A doação foi da editora da Universidade Federal do Estado e o objetivo é desenvolver o hábito da leitura em cerca de 1.000 reeducandos. Confira na reportagem de André Risco. O juiz Alexandre Machado, titular da 16ª Vara Criminal da capital, Execuções Penais, recebeu 238 revistas e 195 livros. Nós estamos doando diferentes títulos nas áreas do saber e do conhecimento
produzidos pela universidade. São livros na área de história, de filosofia, da sociologia crítica, da linguística, que certamente qualquer pessoa pode ler esses livros. Todos estes 433 títulos serão encaminhados para o acervo da biblioteca que existe dentro do sistema prisional. Segundo a gerente de educação da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, estes livros e revistas deverão beneficiar cerca de 1.000 pessoas privadas de liberdade. Nós assinamos a portaria conjunta com a 16ª e demais órgãos para que o reeducando, para que a pessoa privada de liberdade tenha um acesso à leitura, que é o mais importante. Ter o acesso à leitura, ter o acesso ao conhecimento e ter direito à remissão de pena. O juiz lembra que essa doação marca o mês em que se comemora o Dia Internacional da Doação de Livros. Essa doação de livros ajuda, a aprimorar o acervo do sistema prisional. E acontece justamente no mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Doação de Livros, que é o dia 14 de fevereiro. Então fica o convite aqui para que a sociedade civil, as instituições públicas e privadas façam doação de livros para o sistema prisional. E esses livros podem ser doados, entregues na vara de execução penal, podem ser entregues também no sistema prisional, na agência de educação, como também podem ser entregues na Escola Superior da Magistratura. Em Goiás, o projeto de empregabilidade Mais um Sem Dor ganhou uma cozinha-escola. A unidade móvel foi doada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. A partir de agora é possível levar qualificação profissional a pessoas sem vulnerabilidade socioeconômica de qualquer município do estado. Uma cozinha-escola e muitos sonhos. Essa unidade móvel, instalada na Faculdade Senai em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, vai ser o ponto de partida para a vida profissional de muita gente. Fogão industrial, freezer, tudo bem equipado para que os alunos tenham acesso a cursos como panificação, confeitaria e auxiliar de cozinha. A cozinha é um laboratório didático de aprendizagem que ele reflete o que tem numa cozinha industrial de um grande restaurante ou numa fábrica de alimentos. Então ela é composta de equipamentos, máquinas e equipamentos, de artefatos de processo de fabricação e produção de alimentos, e nesse ambiente controlado, ambiente que nós chamamos didático, os alunos fazem na prática o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento profissional. Essa unidade foi doada pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás e faz parte do projeto Mais um Sem Dor, que incentiva a capacitação profissional e contratação de pessoas que muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho, como trans, travestis, imigrantes, negros, quem está em situação de rua e vítimas de violência doméstica. Aqui o objetivo é devolver a dignidade a essa parte da população que, além de enfrentar a dificuldade econômica, também carrega as dores do preconceito. Foi destinado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Judiciário Trabalhista Goiano uma unidade móvel de cozinha que vai servir de forma nômade para qualificar diversas outras pessoas que pertencem a esse grupo nos mais variados municípios do estado de Goiás, onde não há sede fixa do Senai, no intuito de levar dignidade, levar cidadania e, sobretudo, levar qualificação e inclusão para esse grupo. Em 4 anos, o projeto já qualificou quase 1.000 mulheres em cursos de costura, design de moda, assistente de cozinha e pedreiro. Mudou a vida dessa mulher trans. Antes, ela tinha dificuldade de ser contratada pelas empresas, mas depois que fez curso de modelagem, conseguiu emprego. Esse projeto ele veio exatamente para a gente ser incluída dentro do mercado de trabalho e a gente ter uma oportunidade de crescimento na vida. E é isso. E hoje estou muito grata por isso. Para a empresa que contratou Letícia e outras 4 alunas do projeto, acolher a diversidade é uma forma de cumprir o papel social. É uma transformação de vida que acontece nessas pessoas, mas para nós como empresário é muito bom também. Compensa porque são pessoas que são treinadas, mas que trabalham, que produzem, que ganham dinheiro e que trazem renda para nós também. Quando a empresa adere ao projeto, quando a empresa dá essa oportunidade para essa diversidade, mediante essa inclusão, ela consegue comprovar para a sociedade, para o seu consumidor, que ela está cumprindo esse social, que está em harmonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e do Pacto Global. Para fazer parte do projeto Mais um Sem Dor, basta procurar o Ministério Público do Trabalho ou as unidades do Senai.
São 13 unidades fixas que estão nos principais municípios, nas principais regiões econômicas do estado de Goiás. Em qualquer uma dessas unidades, quem tem interesse em participar, em se qualificar, pode acessar a nossa unidade, também nas redes sociais, e a partir desse contato inicial, nós vamos disponibilizar todas as informações para aqueles que têm interesse em se desenvolver, em se capacitar, em se qualificar, em se preparar para o mercado de trabalho. Durante o evento de doação da Cozinha Escola, foi entregue uma placa de homenagem ao presidente do TRT de Goiás, pelo apoio recebido do tribunal. Através das condenações em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, esses valores são direcionados a esse programa. Então, ações como essa podem ser feitas em parceria com o Senai, que selecionam, que capacitam essas pessoas. E hoje nós estamos aqui, mais uma etapa desse programa, entregando essa Cozinha Escola, adquirida com verbas decorrentes de indenização de ações civis públicas. Até agora, mais de 50 empresas receberam o selo Amigas da Diversidade pelo Ministério Público do Trabalho. Elas entenderam que, mais do que ter lucro, abrir as portas para essas mulheres dá um novo significado para a vida delas. Assim, o projeto cresce na tentativa de diminuir a dor de centenas, milhares e, quem sabe, no futuro, milhões de uns. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.